O demônio são os outros. Essa é uma frase de Jean-Paul Sartre, que ele foi mais ou menos em 1945. Ele decidiu fazer uma peça teatral para 3 amigos deles que eram atores, e ele queria que essas 3 pessoas, esses 3 amigos, sendo 2 homens e uma mulher, eles tivessem o mesmo protagonismo durante a peça. Então ele propôs uma situação. Ele propôs 3 pessoas num quarto, no inferno, onde uma seria os algozes umas das outras. Então, da onde saiu essa palavra, o demônio são os outros? E justamente nessa peça, ele mostra a dificuldade que nós temos de identificar o outro, de como nós compreendermos o mundo através do outro, e que nós temos uma facilidade muito grande de tentar interpretar o mundo partindo de nós mesmos. Então essa peça propôs que o outro sempre será o seu algoz. Lembrando disso, eu queria citar aqui uma passagem que encontra-se em Marcos, no capítulo 12, a partir do verso 30, 31, onde Jesus Cristo, ele inquirido, ele perguntado acerca do que a lei falava, ele respondeu, qual era a supremacia da lei. Aí o primeiro ponto é amar a Deus acima de tudo, de todo o coração, de todo o seu entendimento, com toda a sua força e com toda a tua alma. Mas o segundo mandamento seria amar o próximo como a ti mesmo. É muito complicado você amar o próximo como a ti mesmo, porque talvez eu nunca tinha compreendido muito bem essa expressão, até que eu começasse a compreender quem sou eu. As dificuldades, as limitações que nós temos para convivermos uns com os outros. E esse meu eu, ele trouxe essa ideia, revisando alguns textos da psicanálise, fazendo uma análise sobre essa construção de nós mesmos. Quem sou eu? O eu, ele parte do pressuposto que são as nossas dores, as nossas angústias, ou seja, os nossos traumas, que juntamente com as nossas vontades e com os nossos desejos e o senso crítico que nós temos a respeito das coisas, isso constrói, isso que a gente chama de estrutura egóica, isso que constrói o indivíduo como ser. Porque nós temos muitas das vezes a impressão de que a palavra ego, ela traz algo negativo. Não. O ego sou eu, é o isso, Isso que não se compreende, por ser único e subjetivo. Então todos os nossos sentimentos, todas as nossas frustrações, todas as nossas pulsões, todas as nossas vontades, todos os nossos desejos, ele faz parte da construção do isso, do eu, esse inominável, essa criatura que muitas das vezes elas não se entendem. Por isso que é tão importante o outro na construção de nós mesmos. Mas a grande verdade é que amar ao próximo como a si mesmo, como Jesus disse, é tentar entender o outro pela via do outro. Mas como isso é possível se cada um de nós estamos mergulhados em nossas próprias vontades? Se nós estamos tentando escapar dos nossos próprios medos e das nossas próprias frustrações? Isso é muito complicado. Por isso que eu acho muito assertiva essa frase de Jean-Paul Sartre, quando ele disse que o demônio são os outros. Porque tudo aquilo que não é nós, é ruim para nós. Aí de repente Jesus Cristo, ele sendo abordado por uma série de pessoas, saduceus, fariseus, tentando encontrar uma falha em seu comportamento, ou até mesmo na sua frase, para que de alguma forma eles pudessem culpar Jesus de alguma coisa. E quando eles não conseguiram, eles partiram para aquilo que é elementar. Aquilo que é elementar, o que é um mandamento. Então nós entendemos também que o nosso eu, ele é construído pelaquilo que nós idealizamos como Deus e aquilo que nós desejamos e aquilo que nós freamos
em nossos sentimentos, em nossas pessoalidades. Então você tem que entender que cada um de nós existe um Narciso. E o que é o Narciso? É aquela figura mitológica que nós conhecemos, que no final Narciso, ele era tão apaixonado por si mesmo, que ele afogou-se no rio vendo a sua própria imagem. Ele se amou tanto que ele afogou em si mesmo. Olha que interessante. Amar a si mesmo e amar ao próximo são coisas que são totalmente diferentes. Porque na verdade, quando você fala assim, eu amo sim, eu amo alguém além de mim. Na verdade, você ama aquele que você projeta. Aquele que está na sua frente é projeto do seu desejo. E ele espelha a sua vontade. Por isso que você o ama. É muito comum você falar assim, você ama o seu cônjuge, você ama a sua namorada, você ama o seu amigo. Você vai perceber que sim, eu amo. Eu amo como eu me amo. Quando você diz, isso é uma verdade muito grande. Porque na verdade, você ama o seu eu projetado na outra pessoa. Assim como eu também o faço. Porque é muito fácil lidar com as pessoas que pensam como você, agem como você, têm pensamentos parecidíssimos com você. E que no final, você na verdade, você não quer uma pessoa, você não ama aquele que está lá fora. Você ama a sua representação lá fora. Então, todas as pessoas que nós relacionamos, nós usamos uma palavrinha chamada afinidade. Eu tenho uma afinidade com o fulano, eu tenho afinidade com o Bertano, então eu amo. Mas você não ama ele, você ama as coisas que você gosta que está nele. Ou seja, é uma projeção de você mesmo. O que é mais difícil, amar nessa mesma proporção, esse amar egóico, esse amar a mim mesmo. É difícil quando você tenta amar alguém que é totalmente diferente de você. Isso é um grande desafio. Então você fala assim, você acha que essa noiva vai ser muito boa para você? Você acha assim, não, lógico. Nós gostamos das mesmas coisas. Nós vemos os mesmos filmes, nós gostamos do mesmo esporte, nós lemos as mesmas coisas, nós temos interesses em comuns, então vai dar certo. Então você não está casando com outrem, você está casando consigo mesmo. Você, na verdade, está amando o projeto que há em outro. E quando você é atormentado pelos seus demônios? Quando os outros não são aquilo que você é. Aí que mora a grande dificuldade. Quando Jesus ele fala assim, amar o próximo como a si mesmo, ele traz uma inferência. Ame como você se ama. O outro sendo o outro, não a projeção de si mesmo no outro. Hoje é muito comum a sociedade e as pessoas, elas se dividem em grupos sociais. Se nós temos as mesmas ideias, os mesmos gostos e os mesmos interesses, então fazemos parte do grupo, porque nós nos amamos, nós nos identificamos. Na verdade, você se identifica o próprio eu em outra pessoa. Você nunca exerceu o amar ao próximo, você sempre amou a si mesmo, mas objetado, como objeto de amor em outro. Então quando Jesus Cristo ele faz o convite para que você ame ao outro como a si mesmo, é entendendo que o outro é o seu algoz, porque ele é diferente de você, e ele não quer as mesmas coisas que você, ele não se interessa pelas mesmas coisas que você. Nós tentamos fazer isso com os nossos filhos. Nós queremos projetar em nossos filhos parte do eu que nos representa. E nós amamos os filhos à medida em que ele se parece conosco. Porque quanto mais diferente ele é de nós, mais nós os odiamos. Então hoje, essa sociedade polarizada e as pessoas cada vez mais sendo amantes de si mesmos, desejosos de si mesmos, verdadeiros narcisos, o que acontece? Há uma dificuldade de amar o próximo, porque o próximo não sou eu. E como vencer? É você compreender que o amor, ele existe na inutilidade. O amor é exercício de ter um tipo de altruísmo por alguém, sabendo que essa pessoa não é parte de você. E que de forma nenhuma ela vai poder te retribuir.
Retribui em quê? Só financeiramente? Não. Em carinhos, em afetos. Quando essa pessoa ela não te dá a resposta adequada, mas a si mesmo você consegue nutrir um sentimento que é crescente por outra pessoa. A filantropia, o desejo de ajudar o outro para receber um sorriso, um muito obrigado, ela não é a representação de amar o próximo. Ela é a representação de amar o elogio, amar o próprio ego, amar a sensação de estar fazendo para o outro, porque você se projeta nesse sentimento. Essa pessoa vira o objeto do seu amor, mas porque ela representa a necessidade que há em você. Então o grande desafio de amar o outro é amar o outro diferente. Aquele que não fala a mesma língua que você. Aquele que não tem os mesmos sentimentos que você. E nem partilham das mesmas ideias. Muitas vezes as pessoas ficam brincando comigo. Nossa, seus amigos são tão diferentes de você. Então, eu tenho todo tipo de amigos que vocês podem imaginar. Eu tenho o hétero, eu tenho o fanático religioso, eu tenho o gay, eu tenho o efeminado, eu tenho o intelectual, eu tenho aquele que não tem nenhum tipo de formação. Então, o maior exercício que eu faço outro, para mim mesmo, em relação ao outro, é descobrir que os demônios são os outros. E sempre vai ser. Porque ele mostra o que há de pior em mim. E tudo aquilo que eu preciso melhorar. Não para que eu me ame, mas para que de alguma forma eu consiga amá-lo, sem que o amor de mim seja projetado em outra pessoa. Esse foi o grande desafio de Jesus Cristo. Quando as pessoas falavam assim, o que a lei diz? Ame o seu amigo e odeia o seu inimigo. Aí Jesus Cristo fala, não. Ame os que te perseguem. Ame os seus inimigos. Isso é muito desafiante. Por quê? Porque isso é tão desafiador. Porque tudo aquilo, todos os afetos, toda a construção de afeto, ele está subordinado à sua vontade e ao seu amor. A minha vontade e o meu amor, que é projetado no narciso que vive em mim. Complicado. Então Jesus Cristo, ele amou o mundo de tal maneira, que ele se sacrificou. Sacrificou-se fisicamente, emocionalmente, ele se sacrificou integralmente por todos aqueles que eram diferentes deles, mas que merecia ser projetado o amor. Então qual que é o desafio hoje? Não só você que é cristão, independente de qualquer religião ou de qualquer ponto de vista filosófico, se você é teísta ou ateísta ou gnóstico, o grande desafio é entender que o demônio são os outros, porque você está vendo o próprio espelho. Porque tudo aquilo que te nega te produz dor, te produz conflitos, e você não aceita, e ele se torna o seu algoz. Então nós estamos nesse quarto fechado, com todas essas pessoas, sendo um algozes dos outros, porque nós queremos que os outros sejam aquilo que nós somos, e não, na verdade, aquilo que precisamos ser. Tudo bem? Uma boa noite.